Boa noite, Pastor Josley, Igreja de Deus Conjunto Primavera. E nós vamos ver hoje a nossa quarta aula de homilética. Nós já, nas aulas passadas aí, a gente já falou um pouquinho, apresentamos conceito de homilética. Na aula 2 nós falamos sobre as definições do termo homilética. Na aula 3 nós falamos sobre os tipos de sermão. Sermão textual, sermão expositivo, sermão tópico ou temático. E hoje nós vamos estar falando nesta aula sobre a estrutura do sermão. E eu vou me deter nessa aula mais no título. Nós temos aqui, você sempre tem que lembrar que quando você vai elaborar um sermão, seu sermão ele parece uma redação. A redação ela tem início, meio e fim, ou seja, ela tem um título, você desenvolve a sua ideia, tem a ideia central lá da sua redação e no final você faz uma devida conclusão. No sermão também, ele segue este princípio, ele tem início, meio e fim. Eu tenho o meu título, alguns definem título de uma forma, tema de outra, mas eu quero definir título e tema como a mesma coisa, tá? E depois nós desenvolvemos a introdução. Dentro dessa introdução, eu faço a minha contextualização e depois, no meu desenvolvimento, eu faço a divisão, de 1, 2, 3, 4, 5 partes. Alguns gostam de 3 partes, outros de 4, outros de 5. E depois eu termino o meu sermão com a conclusão. Bom, vejamos. Título do sermão. Este é o anunciado do sermão. Ele deve ser claro, objetivo, deve ser inteligente. E deve-se, com um título, tentar prender a atenção do ouvinte ao anunciar o título, levando o ouvinte a pensar e a refletir. E deve-se também evitar chavões, terminologias já cansativas e demasiadamente utilizadas como jargão religioso. Todo mundo utiliza. Eu tive um sermão que eu tenho gravado aí, que eu até alterei o nome que eu utilizei, o Salmo de número 23. E se você dizer o Senhor é meu pastor, quase que todo mundo já pregou em cima desse título. E aí é necessário você fazer uma alteração nisso aí, escolher um título que não seja um jargão, que não seja conhecido de todos, que isso acaba não chamando a atenção das pessoas. Didaticamente, o título ele pode auxiliar de maneira significativa a possibilidade de fazer com que o ouvinte guarde essa mensagem. Em resumo, todo pregador ele deveria anunciar o título, buscando assim uma melhor assimilação. Então, leio o texto bíblico, eu anuncio o meu título, o meu tema da minha pregação. E já diz para a congregação e chama a atenção para que isso realmente possa ficar gravado na mente das pessoas ali e elas prestem atenção. Bom, eu gosto muito de dizer que o título ele é o menor resumo. E daqui em diante, eu vou estar utilizando o livro de Gilton Moraes, que fala sobre homilética. Eu até trouxe aqui para vocês, mas na frente eu vou mostrar a capa do livro. Mas o Gilton Moraes ele diz que o melhor título não é necessariamente aqueles cujas palavras fazem parte do texto, mas o que, mesmo utilizando palavras do pregador, traduz de imediato a verdade contida no texto. Então, o meu título, ele traduz de imediato a verdade que eu quis dizer na minha pregação, no texto que eu elaborei para poder pregar. E a melhor definição para um título, como diria Gilton Moraes, seria dizer que ele é um resumo.
o menor resumo da verdade a ser transmitida, ou seja, um fiel resumo da minha tese que eu estou defendendo. Uma vez que vem da ideia central do texto, e a ideia central vem do texto, o título será o menor resumo da ideia correta, contextualizada, da verdade do texto bíblico. Eu digo contextualizada porque na sua introdução você vai ter que contextualizar o texto. Você vai ter que ir lá explicar que o texto ele foi escrito em determinada época, né, com esse propósito. Você faz uma contextualização para depois você fazer uma aplicabilidade dessa contextualização. Como conseguir um bom título para o seu sermão? Essa é uma das perguntas que muitos estudantes nos fazem. Pastor, como é que eu consigo um bom título para o sermão? Aqui tem algumas dicas. Vejamos, você pode conseguir uma boa ideia para o seu título tirando do próprio texto que você escolheu para a sua pregação. Você escolheu o texto, né, de lá você vai tirar o nome ou o título do seu sermão. Vários títulos do sermão, eles podem ser obtidos a partir de palavras do próprio texto bíblico, o texto básico. Vejamos alguns exemplos que a gente vai definir em cima do Salmos 23. Aqui tem no versículo 1 do Salmos 23, eu tenho: o Senhor é o meu pastor. Eu falei até para vocês que ele já é tido até como um jargão. Mas todo mundo se conhece. Quando a gente fala que o Senhor é o meu pastor, no versículo 1, diz também, tirando do próprio texto, de nada terei falta. E no versículo 4, por um vale de trevas e morte. Todos esses eu estou tirando do próprio texto bíblico. Mas é preciso, meus irmãos, cuidado. Contudo, para que se possa determinar o título, não prejudique o fundamento da pesquisa, dificultando a elaboração da essência do sermão. O melhor título não é necessariamente aquele cujas palavras fazem parte do texto, mas o que, mesmo utilizando palavras do pregador, ou das ideias do pregador, traduz de imediato a verdade contida no seu texto, a tese que você está defendendo. O título, meus irmãos, ele deve ter, obrigatoriamente, ele tem que ter significado para o público que o ouve. Porque se não fizer significado para as pessoas lá, elas não vão prestar atenção no seu sermão. Então, segue algumas recomendações para a escolha do título. O título, primeira recomendação que eu faço para você, que deve ser extraído da pesquisa que você está fazendo. Se você escolheu falar sobre santificação, uma vez eu preguei utilizando o termo kadosh, que é separado, ou seja, santificado, que foi escolhido por Deus. Então, ele deve ser extraído da pesquisa que você está fazendo. Ele tem que ser um resumo da tese que você está defendendo. Ele deve ser capaz de traduzir de modo claro o pensamento do texto para o momento atual em que nós estamos vivendo. Ele tem que ser atraente, tem que chamar a atenção das pessoas. Ele tem que ser esboçável. Quando eu falo esboçável, é que ele possa te ajudar no restante do sermão. Então, quando eu escolho um título, esse título ele tem que facilitar a minha introdução, tem que facilitar o corpo, o meio, o desenvolvimento do meu sermão. Então, ele tem que me ajudar nisso. Por isso, ele tem que ser, e tem que me ajudar também na conclusão. Ele tem que ser esboçável. E ele tem que ser honesto. Muitas vezes a gente escolhe um título prometendo 1000 maravilhas e a gente não cumpre. E também deve ser capaz de comunicar o que vai ser explanado, ilustrado e aplicado ao sermão. Característica de um bom título. Ele precisa ter biblicidade, ou seja, o bom título é
pertinente ao texto. Ele é capaz de resumir a mensagem para o momento atual, conforme diz Gilton Moraes. Como exemplo, citamos o texto de 1 Reis 19, que apresenta o profeta Elias em uma solidão e desânimo, fugindo com medo de Jezabel, quando ele se encontra numa caverna e ele foi encontrado ali pelo Senhor. Algumas sugestões de título tirado desse texto. Primeiro, o toque do Senhor. Segundo, que fazes aqui? Terceiro, uma noite na caverna. São títulos aí que você vê que eles chamam a atenção das pessoas que irão te ouvir, né? E se você casar esse título com todo o seu sermão, com a tese que você está desenvolvendo, com a introdução, né, com o desenvolvimento, com a conclusão, a possibilidade de você ter um sucesso nesse sermão seu, na explanação desse sermão, será, né, muito grande. Uma outra coisa, uma característica de um bom título também é que ele tem a objetividade. Ele deve ser objetivo. Um título objetivo expressa em, no máximo, 6 palavras, a ideia correta e contextualizada de tudo quanto o pregador deseja comunicar. Via de regra, meus irmãos, o título ele é uma verdade incompleta, que se completa na tese que você está defendendo. Assim, o título não deve ser longo. Um bom título dificilmente ultrapassa 6 palavras. Porém, e eu deixo bem claro isso, que existem exceções. É lógico que nós temos, né, alguns títulos que são, por demais, contêm mais do que 6 palavras e que realmente chama e prende a atenção dos ouvintes. Então, é melhor ter um título com mais palavras e que comunica de modo adequado do que ter um título menor cuja comunicação não expressa a mensagem a ser pregada. Uma outra característica é que o título ele deve ser atual, ele deve ter atualidade. Um título atual, ele desperta a atenção do ouvinte. O texto escolhido deve estar em sintonia com o título, fazendo um elo com o momento atual em que nós vivemos. Caso contrário, o seu título não chamará a atenção dos ouvintes. Ele precisa também, uma característica do bom título é que ele tenha honestidade. Não prometa nada que você não consiga cumprir. Quais são as promessas que são trazidas nos seus títulos ou no seu título? Porque se você prometeu, você tem que cumprir. Se você chegar lá e falar assim, irmãos, né, hoje, né, nós vamos fazer isso e aquilo, você tem que cumprir aquilo que você está prometendo. Não faça como os políticos. Alguns títulos apresentam falsas promessas. São frases de efeito que atraem a atenção, mas não prendem o ouvinte, porque tudo quanto prometem, ou que prometeram, fica sem o cumprimento quando você termina o seu sermão. Uma outra característica, ele tem que ter divisibilidade. O que significa isso? Um bom título, ele auxilia na divisão dos tópicos do sermão, que é o desenvolvimento do seu sermão. Então, quando o título não é divisível, o sermão se torna mais difícil, não só de ser elaborado, mas também de ser comunicado. Eu tenho ainda novidade, uma característica de um bom título é a novidade. Tudo que é novo, você há de concordar comigo que chama mais atenção do que o habitual. Então, o título, quando traz uma novidade, ele tem mais condições de atrair a atenção do ouvinte do que um que já é conhecido do ouvinte. Vou deixar aqui alguns exemplos de títulos. Vejamos. Coragem para dizer não. Um segundo. Do lado de fora da festa. Um terceiro. O réu não reage. Isso fazendo uma alusão a de Jesus Cristo no seu julgamento ali. Então, quando você fala assim, o réu não reage, isso chama a atenção do ouvinte. Sonhando
de olhos abertos. É um outro tema interessante, um título interessante que chama a atenção das pessoas, prende a atenção. Eu preguei também sobre o texto de Balaão, e eu disse lá um povo diferente. Eu trabalhei todo o texto, eu trabalhei toda a minha tese, informando para os irmãos que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fomos separados por Deus, nós somos um povo diferente porque nós somos um povo que tem os dons do Espírito Santo. Então, quando você trabalha um título, todo o seu sermão tem que estar casado com o seu título ou o seu tema. Vantagem de um bom título. Ele serve como alicerce na construção do sermão. Ele desperta a atenção do ouvinte. Ele possibilita a inserção no boletim da igreja, caso você o tenha. Ele ajuda a alcançar os que vão passando. Ele valoriza a mensagem. Um bom título, ele valoriza a mensagem que você está pregando. E ele ajuda o pregador a não desviar do assunto. Quando o seu título está casado com todo o seu sermão, você não vai desviar do assunto que você está pregando. Porque eu vejo, o maior erro dos pregadores, meus irmãos, é utilizar um título ou um texto bíblico. Ele pega um texto bíblico, ele lê o texto bíblico, ele anuncia o tema ou o título do seu sermão, e aí ele vai trabalhar outros textos que não se casam com o texto que ele escolheu, ele abandona o texto que ele escolheu e ele matou o sermão dele. E esse título aqui, quando eu dou o título, né, apropriado no meu sermão, se eu faço um arquivamento, se eu gosto de arquivar os sermões que eu estou pregando, ele me possibilita melhor sistema de arquivamento. Conforme eu prometi, está aí a capa do livro, né, o livro que diz do Gilton Moraes, homilética da pesquisa ao púlpito, toda essa parte agora, essa aula 4, eu estou utilizando o material do livro do Gilton Moraes, um ótimo livro, um excelente livro, se você quer então, um livro para comprar, está aí uma dica que eu deixo para você, do Gilton Moraes, né, que ele fala sobre a homilética da pesquisa ao púlpito. Essa é, aqui, conforme você está vendo, ela é uma 5ª edição, né, e aqui estou pedindo, conclamando a vocês que têm visitado meu canal aí, por favor, se inscrevam lá, né, no meu canal. Eu vou estar colocando as demais aulas de homilética aí, a gente vai preparar com carinho, e eu gostaria que você nos ajudasse se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Está o endereço aí embaixo, tá? Então faça esse favor para nós aí, nos ajude, né, publicando esse material e repassando para os irmãos da sua igreja. É um material de grande valor que vai ajudar aos pregadores aí no início, que já têm trabalhado aí os seus sermões na igreja, e ajudar, pastor, a sua liderança aí, nesse caso aí que está começando. Amém? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Que Deus nos permita uma nova oportunidade.